preso após a audiência de custódia. E a situação do Mauro Cid, que pode ter o seu acordo de delação comprometida por algumas omissões. Fala pra gente desses dois personagens. Sim, Ananias, personagens centrais, inclusive para essa operação, né? Mauro Cid, porque ele era quem tinha esse vídeo no seu computador, e aos ministros que participaram da reunião, eles não sabiam que estavam sendo gravados, foi omitido a eles, e ele guardou essa prova comprometedora nos seus arquivos pessoais, teve ali apreendido pela Polícia Federal, passou por uma perícia e as provas foram utilizadas para deflagrar essa operação. E como os policiais viram que Mauro Cid não falou tudo, porque eles viram mais coisas no vídeo que Mauro Cid não falou, não quis colaborar com a delação premiada, ele pode sim ser penalizado por isso. Ele vai ser chamado a prestar depoimento novamente à Polícia Federal e ele pode ter os benefícios, como, por exemplo, responder em liberdade, prejudicados por causa dessa omissão, vamos dizer assim, dos fatos. Ou então, por mentir em depoimento à Polícia Federal. Já Valdemar Costa Neto, ele passou por audiência de custódia na tarde de hoje e permanece preso. Isso porque, Ananias, o juiz responsável pela audiência de custódia, ele analisou apenas as condições de prisão. Ele verificou se a prisão tinha ocorrido em circunstâncias corretas, se ele deveria ser preso e permanecer preso pelos crimes, que seria porte ilegal de arma e usurpação mineral pela pepita de ouro que foi encontrada em sua casa. Então, o juiz não analisou se a prisão precisaria ser convertida em preventiva, apenas se realmente ela estava sendo aplicada corretamente. E ele verificou isso, constatou que sim, portanto, Valdemar Costa Neto permanece preso. A defesa disse que vai pedir, vai recorrer dessa decisão para que ele possa responder em liberdade. Ele dormiu na Superintendência Regional da Polícia Federal aqui em Brasília, que fica na Asa Sul, não é na sede da Polícia Federal, onde a gente estava ontem. E, detalhe, Ananias, a cela 5 metros quadrados, 5 por 3, cela bem pequena, refeições bem simples, e Valdemar Costa Neto continua por lá. E, enquanto isso, no PL, né, entre os deputados federais, entre os membros do partido, eles já estão fazendo muitas conjecturas políticas sobre o futuro do partido. E os outros presos, sim, que esses sim foram presos no âmbito da operação, Felipe Martins, que era o assessor de assuntos internacionais e apresentou a minuta golpista a Bolsonaro, esse também permanece preso pelas mesmas condições. O juiz só analisou a questão se a prisão realmente foi aplicada corretamente, assim como Marcelo Câmara, coronel do Exército, e também o major Rafael Martins. Todos permanecem presos, Ananias, desculpa. Tá aí então, tranquilo. Olha, fica realmente preocupante a situação do PL. O seu presidente preso e o outro expoente do partido, o ex-presidente Bolsonaro, no alvo dessa investigação. Então, de fato, um partido grande fica em situação complicada. Rani, agora a gente muda de assunto. Você traz pra gente uma reunião hoje, a sós, olho no olho, de Lula e Lira. Conta o resultado. Conto sim, Ananias. Essa reunião aconteceu hoje de manhã no Palácio da Alvorada. Lula fez questão de receber o presidente da Câmara dos Deputados para um café da manhã. Eu falei com algumas fontes próximas ao presidente da Câmara dos Deputados. Eles disseram, olha, ele nem avisou que iria para essa agenda, não tinha esse compromisso marcado e também muito menos compromisso de falar depois com a imprensa. Até porque, Ananias, eu também apurei que a orientação ali de Lira é não falar nada sobre essa operação contra Bolsonaro e seus aliados, seus ex-ministros e também os militares. Então, Lira se aproxima de Lula enquanto Bolsonaro está em uma situação complicada.
Lula abriu um canal direto de comunicação com o presidente da Câmara, que vinha se queixando e pediu a demissão do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é quem é responsável por essa interlocução com o Congresso Nacional, porque Lira vem alegando que Padilha não cumpre as promessas, que seria o quê? Liberação de emendas parlamentares, principal assunto que foi ali colocado na mesa. Lira fez questão de colocar ali, diante de Lula, expôs muitos motivos, dizendo que foi ele o primeiro a reconhecer o resultado das eleições de 2022, que ele também ajudou na articulação e aprovação da PEC da transição, que ele ajudou na aprovação da reforma tributária, do programa Desenrola. Então, por isso tudo, Lira argumentou que o Planalto, né, o Poder Executivo, não vinha cumprindo as suas promessas. E aí, Lula disse o seguinte: olha, agora, a partir de hoje, estou apresentando aqui o meu ajudante de ordens. É o Mauro Cid do Lula. É um capitão também aposentado do Exército, o Mauro Moraes, Mauro Alves, o sobrenome dele. Capitão Mauro. Ele foi apresentado diretamente a Lira, e ele vai ficar responsável por essa interlocução. Além disso, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, também ficou responsável por isso, coisa que ele já vinha fazendo nos últimos tempos. Mas também Lula aproveitou para perguntar por que Lira foi tão duro naquele Congresso, na sessão de abertura do Congresso, que a gente mostrou na última segunda-feira, em que ele fala que o orçamento não é só do Executivo e também que os parlamentares não estão ali apenas para carimbar o orçamento. A gente sabe por que ele falou isso, porque Lula vetou 5,6 bilhões de reais de emendas de comissão, e Lira está esperando, inclusive, a sessão do Congresso Nacional para poder derrubar esse veto. Isso é quase uma unanimidade dentro do Congresso Nacional. É tanto que vocês vão ver aí, eu falei com 2 deputados federais do Piauí, do PT e do PP, e nesse tema eles têm afinidade. Vamos ver primeiro o deputado federal Átila Lira, porque é do mesmo partido que Arthur Lira, o presidente da Câmara, Partido Progressistas, e ele fala que o Congresso tem que ser respeitado. Vamos ver. Acho que não foi ameaça, eu acho que faz parte da democracia, o poder legislativo tem que ser respeitado. Nós temos uma peça orçamentária que foi aprovada pelos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Eles têm legitimidade em relação a isso, é um percentual dentro da legislação. O governo acompanhou, os líderes do governo acompanharam, tanto na Comissão de Orçamento como na liderança da Câmara, do Senado e do Congresso. Então existiu um acordo cumprido, não é nada fora do normal. Então eu acredito sim que não houve o cumprimento, houve um veto, e nada mais natural do que um poder legislativo manifestar as suas intenções. Eu acho que não foi ameaça, eu acho que faz parte da democracia, o poder legislativo tem que ser respeitado. Nós temos uma... Ora, Ananias, para vocês comentarem, terem o material suficiente, vamos ver um deputado do PT, Sim. Partido de Lula, que também defende Lira. Florentino Neto, deputado federal do PT do Piauí. Vamos ver. Olha, na verdade a gente começa esse ano legislativo com um certo conflito, não é? Mas isso é natural da democracia. Na democracia não é que não possa existir os conflitos, podem existir opiniões divergentes, diferentes. No entanto, o que deve haver é que as instituições, legislativo, executivo e judiciário, sempre têm que uma respeitar a outra. E eu acho que as críticas, as palavras, os discursos, em nenhum momento tem um desrespeito às instituições. Existem observações. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ninguém pode dizer que o ano passado ele não tenha contribuído muito para que a gente pudesse ter a reforma tributária aprovada, mas eu acredito muito na capacidade das lideranças chegarem a consensos, a reflexões e a pacificação. Tá, então, Ananias, tem 2 defesas. E além da questão das emendas parlamentares, tem também aquela medida provisória que reonera 17 setores da economia. Isso também deixou Lira enfurecido, porque já tinha sido
um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional para prorrogar essa desoneração até 2027. Então, eles entendem que o Executivo está passando por cima do Legislativo, além daquela taxação dos líderes religiosos. São temas sensíveis e que Lula agora pretende tratar diretamente com os líderes do Congresso Nacional. Isso porque depois dessa reunião, o ministro Alexandre Padilha, que não esteve com Lira e Lula, mas depois ele falou com a imprensa, com a gente, ali no Palácio da Alvorada, dizendo que entre os dias 20 e 22, Lula pessoalmente vai se reunir com os líderes da Câmara e com os líderes do Senado. E só corrigindo aqui o nome do ajudante de ordens de Lula, é o capitão aposentado do Exército, Valmir Moraes. Acertei o sobrenome, ao menos, Ananias. Tá, então, ó, a Rani traz pra gente informação, repercussão, com a base, com partidos, representantes de partidos no Congresso Nacional, gente da base, como o deputado Florentino Neto, do partido do presidente, do PT, que está apoiando o Lira. Kátia. Na verdade, eles não estão apoiando o Lira, eles estão se apoiando, né? A história do primeiro eu, depois a gente pensa no resto. Quando se trata de defender os próprios interesses dentro da Câmara, não existe essa questão de partido, se eu sou do governo ou se eu sou da oposição. Eu sou deputado, eu tenho um mandato, então eu vou defender o meu mandato. Esse ponto exatamente aí cai em cima dessa questão da autodefesa, da defesa do mandato. Mais dinheiro, mais emenda, mais poder, né, de fogo nas suas bases eleitorais. A questão aí é só essa. Agora Lula entra em campo, vamos aguardar. Certamente a expectativa é que com a sua articulação e tendo entre ele e o presidente da Câmara um ajudante de ordens, as coisas possam fluir de forma diferente. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo, direto de Brasília. Bom carnaval, bom descanso para você. Sextou com o carnaval. Obrigado mais uma vez por ter você aqui no Ciência Política. Até a próxima. Foi ótimo, Ananias. Você é um lorde, de fato. Até a próxima. Bom carnaval.